Olá, seja muito bem-vindo. Você acompanha agora os principais destaques internacionais da última semana. E vamos começar falando da guerra no Oriente Médio. Nós vamos ver agora história de palestinos que sofreram com a morte de familiares nos últimos bombardeios, como é o caso do jornalista da TV Al Jazeera, que perdeu a esposa e 2 filhos. Afnan Ali-Shana é uma sobrevivente. A menina de 13 anos ficou quase 35 horas sob os escombros da casa em que vivia em Khan Yunis, alvo de bombardeios israelenses lançados sob a faixa de Gaza. As pessoas ouviam Afnan gritando papai, papai, papai. Eles tentaram alcançá-la e perguntaram o que havia acontecido. Ela disse, estou sozinha. Aí meu irmão veio e conversou com ela. Tentei falar com ela também, mas não a ouvi. Então pensei que estava apenas sonhando, algo movido por amor e ilusão. A família já havia sofrido com a guerra. Ahmed, irmão da menina, morreu e parentes estão desaparecidos. Mas ao norte da faixa de Gaza, em Deir al-Bala, a quinta-feira foi de tristeza e despedida. Amigos e familiares enterraram 3 membros de uma mesma família. A esposa e 2 filhos do correspondente da Al Jazeera, Wael al-Dadu, foram vítimas um dia antes de um ataque ao campo de refugiados de Nuseirat. O que as crianças fizeram de errado? Estão na lista dos alvos? Eles ordenaram que as pessoas se dirigissem para uma zona supostamente segura no sul. Eles estavam hospedados com os parentes na casa deles. E a ONU está preocupada que crimes de guerra estejam sendo cometidos no conflito entre Israel e o Hamas. Segundo as Nações Unidas, os 2 lados envolvidos estariam cometendo violações. Estamos preocupados com a punição coletiva dos habitantes de Gaza em resposta aos ataques atrozes do Hamas, que também representaram crimes de guerra. Nossa análise neste momento não pode ir além disso. Sobre a qualificação de outros crimes, eles realmente precisam ser feitos por um tribunal, através de um processo independente. Israel bombardeia fortemente Gaza desde que homens armados do Hamas invadiram a fronteira em 7 de outubro, matando 1.400 pessoas, a maioria civis, e sequestrando mais de 220 pessoas, segundo as autoridades israelenses. O Ministério da Saúde da faixa de Gaza, controlada pelo Hamas, disse que os ataques mataram mais de 7.000 pessoas, principalmente civis e muitas delas crianças. A situação leva a apelos crescentes pela proteção dos inocentes envolvidos no conflito. Um crime de guerra é uma violação do direito internacional contra civis e combatentes durante conflitos armados, estabelecido pela Convenção de Genebra de 1949. E segundo a Agência das Nações Unidas para Refugiados, 114 milhões de pessoas foram obrigadas a deixar seus lares no último mês de setembro. As guerras e a violência foram os principais motivos. Os principais causadores do deslocamento forçado no primeiro semestre deste ano foram a guerra na Ucrânia e os conflitos no Sudão, República Democrática do Congo e Mianmar. Além disso, a crise humanitária no Afeganistão e eventos climáticos extremos na Somália. Até o fim de junho, 110 milhões de pessoas haviam sido deslocadas à força em todo o mundo. Um aumento de 1.600.000 em relação ao fim de 2022. De acordo com um relatório da ONU, mais da metade das pessoas forçadas a fugir por guerra, perseguição, violência ou violações de direitos humanos não conseguem cruzar a fronteira internacional. Mesmo com o aumento de pessoas deixando seus países de nascimento, a Acnur estimou o retorno de 404 mil refugiados, cerca de 2.700.000 pessoas que foram deslocadas dentro de seu próprio país voltaram para casa. Com a intensificação dos conflitos no Oriente Médio, a Acnur estima que o deslocamento forçado irá aumentar ainda mais neste ano. Como o relatório contabiliza apenas até o fim de setembro e o ataque em Israel ocorreu em 7 de outubro, o levantamento não engloba as vítimas desse conflito. E o parlamento russo aprovou nesta semana a saída do país
do acordo internacional que proíbe a realização de testes nucleares. A medida, tomada em meio à guerra da Ucrânia e o conflito no Oriente Médio, aumenta ainda mais a tensão mundial. A Rússia está mais próxima de abandonar o compromisso de não proliferação de armas nucleares em meio ao conflito na Ucrânia e à crise com o Ocidente. A medida passou por unanimidade, com 156 votos a favor, e agora segue para o gabinete do presidente russo Vladimir Putin para sua promulgação. Putin se pronunciou pela revogação do tratado em resposta ao fato de os Estados Unidos terem assinado o acordo com Moscou em 1996, mas nunca terem ratificado o texto. O presidente russo não especificou se o seu país planeja retomar os testes atômicos. O objetivo do tratado é proibir completamente os testes e as explosões nucleares, depois de a então União Soviética, os Estados Unidos e outras potências nucleares terem realizado mais de 2.000 testes durante a Guerra Fria. O documento nunca entrou tecnicamente em vigor, uma vez que não foi ratificado por um número suficiente de estados da lista de 44 países que possuíam instalações nucleares no momento da assinatura. Na parte norte da Guatemala, perto das fronteiras com México e Belize, é possível ver uma imensa mancha verde de mais de 2 milhões de hectares, e ela ocupa quase 20% do território. O motivo do desmatamento seria o tráfico de madeira e o plantio de pastagens para a pecuária. A maior área protegida da América Latina fica no coração da reserva da Biosfera Maia e ocupa 19% do território guatemalteco. De 2000 a 2022, o desmatamento da região aumentou de 20% para 33%. O principal motivo é o tráfico de madeira, os incêndios e, principalmente, ao plantio de pasto para a agropecuária. Apesar disso, de acordo com a Wildlife Conservation Society, mais de 157 mil hectares foram recuperados nos últimos 10 anos e cerca de 45 mil já possuem cobertura florestal. Na WCS, estamos realizando um processo de restauração da paisagem em aproximadamente 3.500 hectares. Esses 3.500 hectares são áreas degradadas que já tiveram gramíneas exóticas estabelecidas, causando grandes danos à reserva da Biosfera Maia. A restauração do habitat permite o retorno de muitas espécies e o equilíbrio de todas as questões relacionadas à vida selvagem e, obviamente, à flora da área. Está permitindo que todo o carbono seja armazenado lá e não está aumentando o aquecimento global. Em La Colorada, os cedros e mognos com 1 ano e meio de idade ganham terreno sobre as pastagens e, na região vizinha, os moradores optaram por um modelo agroflorestal. Colaboramos para o futuro de ver estes arbolitos Trabalhamos para que possamos ver essas árvores no futuro. Talvez não nós, mas nossos filhos podem ser os futuros beneficiários dessas árvores. Adoramos viver aqui na floresta. Sabemos que a floresta é a vida para nós. O bosque é vida para nós. A pastagem foi destruída, mas em seu lugar foram cultivados milho, feijão, batata doce e mandioca, que crescem entre árvores que dentro de 10 a 20 anos serão produtivas para a comunidade. E a proposta é para estabelecer uma semana com 4 dias de trabalho, ao invés de 5, como acontece atualmente, vem ganhando força em vários países do mundo. É o que mostra uma pesquisa realizada recentemente em 5 nações latino-americanas, inclusive o Brasil. A pesquisa, com mais de 10 mil colaboradores na Argentina, Brasil, Chile, Colômbia e México, apontou ainda que 76% acreditam que seriam mais produtivos no modelo. Eles foram questionados sobre o que fariam com mais tempo livre, caso a jornada de trabalho semanal fosse reduzida para 4 dias. As principais respostas dos brasileiros foram que usariam para descanso, relaxamento, estudos e capacitação, atividades em família, resolução de trâmites burocráticos e pessoais e para exercícios e práticas de esportes. No levantamento realizado pela WeWork e pela Page Group, em parceria com a 4-Day Week Global, que realiza o projeto piloto de redução da jornada de trabalho em vários países, incluindo o Brasil, dos que disseram não ser a favor da semana de trabalho de 4 dias, 17% a 21% afirmaram que o motivo é por acreditar que o país não está preparado para a mudança, havendo preocupação sobre a necessidade de alguns cargos e equipes de estarem presentes na empresa e sobre como seria distribuída a carga de trabalho.
A semana de 4 dias de trabalho já foi testada em países como África do Sul, Nova Zelândia, Portugal e Reino Unido. No Brasil, um experimento envolvendo pelo menos 21 empresas está sendo conduzido desde setembro pela 4-Day Week Global e outra empresa americana, com a parceria da Fundação Getúlio Vargas e da Wikiworks. A colaboração internacional também conta com o Boston College. O objetivo é trabalhar por menos tempo, mas manter 100% do salário e da produtividade. E nessa semana, uma greve na Islândia também ganhou destaque no noticiário mundial. Isso porque a paralisação foi feita por mulheres. Elas ficaram 24 horas sem fazer nada para mostrar a importância que tem para a sociedade. A Islândia é um dos 10 países com maior índice de igualdade entre as pessoas, mas quando o assunto é diferença entre homens e mulheres, a situação é igual à do mundo inteiro. As lojas da capital deste país nórdico ficaram fechadas ou com cartazes, com mensagens de apoio à manifestação que foi acompanhada até pela primeira-ministra, que ficou em casa. O protesto é porque, além de trabalhar fora e não receber o mesmo salário dos homens, elas precisam se desdobrar para cuidar da casa, sem ganhar nada, e dar conta dos filhos, dos companheiros, da organização social da família, e por aí vai. E se em um país com tanta evolução isso continua acontecendo, dá para imaginar o Brasil. A pesquisa com o título Exaustas da organização não governamental Ting Olga, que entrevistou mais de 1.000 mulheres de 18 aos 65 anos de idade, mostrou números preocupantes sobre o estado emocional delas. Além de todos os afazeres, muitas ainda precisam encontrar emprego, o que provoca problemas como ansiedade, irritação, baixa autoestima, cansaço e tristeza. E como disse uma das entrevistadas, ainda exigem que elas fiquem bem arrumadas, bonitas, que sejam boas amigas, boas filhas e agradáveis, ou seja, super mulheres que existe apenas em um filme de ficção. E a China lançou nesta semana a missão Shenzhou 17. A nave leva 3 jovens astronautas rumo à estação espacial Tiangong. A nova etapa do programa espacial pretende enviar pessoas à Lua até 2030. O foguete Longa Marcha 2F, que transportava a nave Shenzhou 17, decolou com sucesso do centro de lançamento de satélites de Jiuquan, na região noroeste da China, com a tripulação de astronautas mais jovem desde a construção da Tiangong. O capitão da equipe é Tang Hongbo, de 48 anos, que retorna pela primeira vez a Tiangong. Ele é acompanhado por Tang Shengjie, de 33, e Jiang Xinlin, de 35 anos, ambos em sua primeira viagem espacial. A tripulação tem a menor média de idade da história das missões espaciais chinesas, 38 anos. Os integrantes da missão anterior, Shenzhou 16, estão há 5 meses na estação Tiangong e se preparam para receber o novo trio antes de retornar para a Terra na próxima semana. A segunda maior economia do mundo investiu bilhões de dólares no programa administrado pelas Forças Armadas para tentar alcançar o mesmo nível dos Estados Unidos e da Rússia. Como parte da estratégia, Pequim planeja enviar uma missão tripulada à Lua em 2030 e deseja construir uma base na superfície do satélite da Terra. Olha só, mais de 50 anos após a separação, os Beatles estão de volta e com uma nova música, mixada e masterizada graças à tecnologia. A inteligência artificial permitiu que os 4 cantores de Liverpool se reunissem novamente. A música foi criada a partir de uma demo gravada na década de 1970 por John Lennon em seu apartamento em Nova York. Após o assassinato do cantor em 1980, sua viúva Yoko Ono entregou o material, com vocais e piano, aos membros sobreviventes da banda em 1994. Mesmo que a banda tivesse refeito a música, nunca puderam publicá-la. As técnicas disponíveis na época não permitiam que a voz de John Lennon fosse extraída com qualidade suficiente. Now and Then foi criado em colaboração com o cineasta Peter Jackson, produtor da série de documentários The Beatles Get Back.
As gravações de guitarra elétrica e violão de George Harrison de 1995, antes de sua morte em 2001, foram adicionadas à demo original. A música foi concluída no ano passado nos estúdios de Los Angeles com bateria de Ringo Starr, piano e baixo de Paul McCartney, além dos vocais dos dois Beatles vivos. Paul McCartney já havia comentado em junho na BBC sobre a preparação da música inédita. Em resposta às dúvidas levantadas pelo anúncio, ele garantiu que nada havia sido criado artificialmente e que se tratava de uma limpeza das gravações. Em abril de 1970, 6 meses depois do lançamento do álbum Abbey Road e 1 mês antes de Let It Be, os Beatles anunciaram sua separação após 10 anos de carreira. Apesar da morte de Lennon em 1980 e de Harrison em 2001, a Beatlemania ainda permanece viva no mundo. O lançamento da música será acompanhado pela estreia de um documentário de 12 minutos no YouTube. E 2 compilações com faixas adicionais serão lançadas no dia 10 de novembro. Olha só essa história. Os turistas que viajam para a famosa ilha de Bali, na Indonésia, estão tendo que enfrentar um tipo diferente de criminoso. São os macacos ladrões. Confira. A ilha de Bali, na Indonésia, é famosa pelo clima quente o ano inteiro, praias bonitas com os melhores picos de surf, cultura riquíssima e uma excelente comida. Por esse motivo, diversos turistas escolhem o local para passarem as férias. Mas nem tudo são flores. A ilha esconde algumas peculiaridades, como, por exemplo, a ação de alguns ladrões indesejáveis. Essas imagens feitas por um turista mostram uma criança e uma mulher andando tranquilamente por um templo em Bali, quando de repente são surpreendidas por um ladrão. Esses criminosos são comuns na região. No vídeo é possível observar a abordagem do delinquente, que revista as roupas dos turistas e abre os bolsos. O macaco até confere a bolsa da mulher, retira alguns pertences e deixa tudo espalhado pelo chão. Nesse outro vídeo que viralizou nas redes sociais, um macaco rouba um celular de uma turista. Nas imagens, não é possível identificar o diálogo entre os dois. Porém, o macaco parece negociar com a mulher e dito algo do tipo: para ter o seu celular de volta, é bom você me dar comida. Então a mulher, com medo de ter alguma de suas conversas vazadas, contas hackeadas ou até mesmo sofrer um golpe bancário, aceita a proposta do larápio. É claro que os macacos não possuem a intenção de roubar os turistas. O comportamento dos animais foi explicado por um estudo. De acordo com a pesquisa conduzida por uma universidade canadense e outra da Indonésia, os macacos buscam objetos valiosos para os humanos e usam como moeda de troca para receberem comida. De acordo com o estudo, os macacos mais velhos são também os mais experientes na negociação. E depois de tantos anos vividos no crime, conseguiram aprender quais são os itens de maior valor para os humanos e assim conseguem receber ainda mais comida. A pesquisa revelou também que o comportamento é aprendido pelos macacos até eles completarem cerca de 4 anos de idade. Portanto, ao viajar para Bali, ande sempre com algum alimento por perto. E os destaques internacionais ficam por aqui. Se quiser rever as reportagens desta edição, acesse o nosso canal Hit Notícias no YouTube. Obrigado pela sua companhia e um excelente final de semana para você.